Bom, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, recebendo um homem que não gosta de falar. Ele não gosta de falar, mas ele gosta de fazer os outros falarem. Mas para fazer os outros falarem, ele tem que falar também. Então é aquela mistura danada que você mistura e dá Carlos Conce. Perfeito. Deu certo? Certíssimo. Você Então, é sempre tá um bom. ícone da comunicação, amigo Geraldo. Tudo bem, Longas meu datas. amigo? Tudo bem, graças Como vai a Deus. você? Na luta de sempre, graças a Deus. Melhor agora aqui no seu programa, com o seu telespectador, com esse público maravilhoso. E matando a saudade do amigo, né? Tem que matar, tem que matar. Eu não deixo demorar muito tempo, não. Pois é, ainda bem. O público agradece. Olha, 2016, ano de eleição. Sim, Ano de eleição, ano de Carlos Conce, verdade. que nunca se candidata a nada. Não faltam convites, Não viu? falta o convite. Ah, mas isso eu sei. Eu fico nos bastidores. Você fica nos bastidores e nesses bastidores você vai treinando essa turma É verdade. para Geraldo. tentar angariar votos através da Boa comunicação, né, boa Geraldo? comunicação. É verdade. Não é isso? Barack Obama, você sabe muito bem, eu sei também que o telespectador tem essa noção, Barack Obama é de novo presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, porque dada a sua boa comunicação, a sua boa performance, vencendo o segundo debate, reverteu a situação em relação a Roma e se tornou de novo presidente dos Estados Unidos. É da verdade, América. é verdade. Comunicação. Aliás, ele tem mesmo, né? Ele tem um Ótima comunicação. negócio interessante, uma comunicação interessante, não é? exatamente, é. Eu pergunto a você, até que ponto a comunicação moderna, hoje, ela exige do comunicador a informalidade? Perfeito, muito boa pergunta, como sempre, né, Geraldo? Mas eu não tive como resistir e não deixaria de comentar que realmente é uma pergunta espetacular. Perguntaram a Ronald Reagan, presidente americano, na época candidato a presidente dos Estados Unidos, perguntaram a ele: ô Ronald Reagan, você é um ator? Como é que você quer se candidatar a presidente dos Estados Unidos? E Reagan, na sua inteligência, olha para o repórter e diz: meu caro amigo, eu é que lhe pergunto, como é que alguém pode ser candidato à presidência sem ter uma performance que consiga atingir o eleitor? Sem ter uma atuação, uma performance, um comportamento, uma comunicação capaz de atingir o eleitor. Então, sim, com certeza a informalidade, a naturalidade, a forma de conversar em público em vez de falar em público faz uma enorme diferença. Conquista o eleitor, conquista o ouvinte, conquista o cliente, conquista o paciente, a comunicação geral, né, Geraldo? Muito bem. Agora, como é que você consegue, principalmente nos dias de hoje, fazer com que aquele homem que é candidato, ou aquela mulher que é candidata, não confunda a veracidade das suas palavras ou a veracidade das suas intenções com o mal feito de hoje, com a Perfeito. promessa vã, com a coisa que você olha e diz, está falso. Perfeito. Não é Perfeito. isso. É verdade. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse É uma cuidado. nova performance. Eu diria o seguinte: recebemos diamantes. Pessoas são diamantes. Agora, diamantes que têm cérebro e coração. E esses diamantes podem ser lapidados, mas sem perder a sua essência. Porque, evidentemente, o diamante tem a sua essência, as pessoas têm a sua essência, e as pessoas podem ser lapidadas, mas mantendo a individualidade, a naturalidade, a personalidade. Então, o que nós fazemos é essa lapidação com técnicas específicas que podem ajudar a ter uma boa comunicação, uma boa performance, a negociar melhor, a falar melhor em uma reunião, a participar melhor de uma negociação, a conceder uma entrevista em televisão, mas lembrando que a naturalidade, a verdade, ela é com certeza fator fundamental. Porque o público é inteligente, né, Geraldo? Claro que é. O público é inteligente, não Está dá se mais pra tornando ficar- cada vez mais. Cada vez mais, essas são as palavras. É, e aí vem a grande Sim. pergunta Sim. ao professor de oratória. Perfeito. Aquele que foi obrigado a mudar sistemáticas, a mudar a sua maneira de ser em relação aos seus alunos, para que possa mudar essa imagem, porque a imagem de hoje do político é uma imagem tão desgastada verdade. que é preciso que ele seja realmente diferente para passar credibilidade. Perfeito. O que nós trabalhamos é o seguinte: normalmente, quando é um político que já está em curso, já tem toda uma profissão com algum tempo de andamento, quando é aquele político mais tradicional, que raramente buscam, mas muitos buscam sim. A gente lembra, mais uma vez, que tem que ter a naturalidade e tem que dar o melhor de si. E mais, tem que ter a capacidade de se reinventar, de se renovar,
né? Porque todos nós temos que nos renovar, assim como a águia que aos 40 anos vai ao pico mais alto, destrói o seu bico, as penas desaparecem e depois elas se renovam também. Sim, as pessoas podem se renovar. Elas podem ser com criatividade, elas podem realmente focando na performance pessoal e lapidando a si mesmas, elas podem se melhorar. Você, telespectador, que está nos assistindo ao Geraldo Câmara, que é uma honra mais uma vez estar aqui, Geraldo, lembre-se disso. Eu sei que o seu público é inteligente, mas é bom a gente lembrar que nós temos que lembrar que precisamos nos renovar o tempo todo. Assim como a águia, que aos 40 anos faz Muito bem. isso. Agora, nessa renovação, eu estou falando de tempos modernos. Isso, perfeito. Se a gente estivesse falando em 40 anos atrás, o cidadão que conseguisse se renovar e aparecer diante de um público, ele seria aceito de uma maneira fantástica, com credibilidade, com tudo. Hoje, a própria renovação, até você pode ser sincero, Sim. mas a própria renovação não soa bem em determinadas pessoas. Então isso é um trabalho muito sério seu. Perfeito. Para mudar isso. Com certeza. Para criar credibilidade. Exatamente, mas é que está. Nós partimos de um ponto A, onde está, como é que está a imagem profissional, a imagem pessoal do líder, do político. Não só um líder político, às vezes um líder empresarial, um líder jurídico e assim por diante. Bom, e vamos trabalhar para que algumas estratégias sejam feitas no sentido de ir para um ponto B. Qual é o ponto B? É aquele em que a sua imagem, sem deixar de ser ele mesmo, pode ser apresentada conforme a atualidade, conforme o momento, conforme a situação. Aí para isso vai depender, porque é um trabalho individual, né? Eu, Carlos Côncio, o que é que eu posso fazer, por exemplo? Eu, que sou comunicólogo, mestre em ciência da comunicação pelo FRJ, hoje eu concluí uma pós-graduação em clínica psicanalítica e psicanálise. Então hoje eu sou o Carlos Côncio, renovado, que além da questão da comunicação, quando eu trabalho a psicologia da comunicação, o medo de falar, quando eu trabalho a psicologia da educação, ensino-aprendizagem, a questão do medo, e quando agora eu incluo no meu currículo e na minha performance a especialização em clínica psicanalítica, psicanálise, eu estou me renovando. Muito bem. Agora, quando você encontra, por exemplo, um candidato ou não candidato, lá o que seja, que seja até capaz de absorver as suas lições, de falar bem em público, de tentar passar uma credibilidade, de ser simpático, mas diz besteira no meio do caminho, e besteiras que são absolutamente visíveis ao público. Eu vou falar de uma que foi tão comentada que não tem problema nenhum, do ex-presidente Lula, quando ele declara publicamente que pode existir igual, mas nenhuma alma mais honesta do que ele no mundo. Pelo amor de Deus, o que diria o professor de oratória dele? Pois é. O que diria? Exatamente. Que não é mais um professor de oratória, perfeito. É um professor de comunicação. Exatamente. Está mais amplo, né? Essa é a grande realidade. O que diria também o professor de oratória, de comunicação, quando Ciro Gomes, estando em ascensão no Ibope há alguns anos, é perguntado sobre a função de Patrícia Pilar, à época a sua esposa, ela que é uma mulher de cultura, uma mulher realmente empreendedora no aspecto cultural, e responde: Patrícia Pilar é minha mulher, vai ter que dormir comigo. Então, assim, nessas ocasiões em que Lula, Ciro Gomes ou qualquer outro político, né, realmente fala o que você bem disse, besteira, a realidade é o seguinte: eles com certeza não estavam preparados o suficiente. Muito bem. Se eles dormem... E nem você pode monitorá-los. Exatamente. Não é? Porque eles não são robôs. Exatamente. Não é? Então, essa variável é humana, então, né? Veja bem, sim, essa faceta sua de absorver dentro da sua profissão a psicanálise, a psicologia, você começar a entender o porquê das pessoas, pode ser que você possa chegar um pouquinho mais no âmago dessas pessoas que dizem besteiras. Exatamente. Ou não? Claro que sim. A orientação que a gente dá é justamente essa, olha, tem que ter preparação, e a preparação não passa apenas pelo conhecimento do assunto. Além de você conhecer o assunto, você tem realmente que conhecer técnicas para comunicar melhor, se relacionar melhor, viver melhor. Quem se comunica melhor, Geraldo, nós sabemos, né, realmente vai se relacionar melhor, vai viver melhor. Não há dúvida. François Douto, em uma obra chamada Quem Fala Não Adoece, ela trata essa questão da comunicação. Agora, quem fala, mas quem ouve, porque para falar bem, primeiro você tem que aprender a ouvir, evidentemente. Não tenha dúvida. Então, sim, nós buscamos mais entender cada indivíduo que vai até lá,
cada líder que vai até lá, estudamos, fazemos uma entrevista, quando o trabalho é individual, é personalizado. Essa entrevista nós fazemos um levantamento do perfil psicológico, da personalidade do indivíduo. Começamos a fazer uma primeira apresentação lá para ver uma análise inicial de como é que está o seu momento de comunicador. E a partir daí a gente começa a trabalhar pontualmente onde interessa para o seu indivíduo. Muito bem. Aí eu pergunto a você, até quando você consegue que nessa primeira parte, que é a parte da entrevista, você seja recebido com a sinceridade do interlocutor? Perfeito. Quando o interlocutor ele vai para um médico, se ele não for sincero, Tá lascado. ele vai ter muito problema. Quando vai para um psicólogo, se não for sincero, também ele vai jogar dinheiro fora. E quando vai para um trabalho personalizado de coaching em comunicação, de facilitação em comunicação, de atendimento, porque eu também vou me inclinar, é um trabalho clínico. Clínica vem de cliner, né? Claro. Clínico é aquele que se inclina sobre o outro, sobre o paciente, sobre o cliente e assim por diante. Então é aquele trabalho clínico. E aí, como jornalista, como alguém que tem formação em clínica psicanalítica, eu tenho a minha forma de fazer a entrevista, buscando justamente o que precisa ser buscado para que ele sinceramente passe. Se ele não passar essa sinceridade, vai ser um problema para ele. Claro. E eu digo isso no início. Claro, não tem a menor dúvida. Até porque aquilo é confidencial. Né? Quando o trabalho, evidentemente, é individual, trabalho personalizado, como a gente tem feito. Né? A gente tem atendido aqui grandes líderes, com certeza, e tem funcionado muito bem. Muito bem. Aí vem uma outra faceta do professor que não vai para a oratória e vai para a oratória, só que ele é obrigado a se subdividir, que é aquele cidadão que precisa dizer alguma coisa de profundamente proveitoso, mas não sabe escrever. Pois é. Então você precisa escrever por ele. Escrever por ele é viver a sua alma. É verdade. E aí? E aí que a gente sempre recomenda ao participante do curso, do treinamento, do programa personalizado, sempre recomenda o seguinte: quem faz o discurso é o orador. Então eu peço para que ele diga as frases soltas, eu vou anotando as frases soltas para ele, fazendo evidentemente, algumas correções ou aperfeiçoando em alguns aspectos. O alinhamento das coisas. Vou alinhando, evidentemente. E em cima disso aí, eu dou a ele um esquema discursivo e eu ajudo a colocar aquele assunto no esquema discursivo. Então funciona realmente como um trabalho de facilitação. Eu vou facilitando para que ele escreva o discurso, evidentemente monitorando, orientando. Não, e eu assim diria quando ele não escreve mesmo. Aí você que tem que escrever. Pois é, aí nesse caso aí, a gente realmente não faz esse trabalho. A gente evita fazer, por isso que você falou, porque vai faltar a alma do orador. Aí já é outro trabalho, né? A pessoa pode encomendar um discurso e tal, o que é que eu digo? Rapaz, escolha alguém que conheça você, que é da sua área, que é seu assessor, vai chegar até que conhece mais que você. Palavras. Nunca ouviu falar, não fala dá, errado. Já pensou? Exatamente. E quando eu sugiro, Geraldo, é por aí mesmo, quando eu sugiro, eu digo, você se sente à vontade em falar essa frase? Essa expressão tem que ser sincera. Aí o cara fala, não, eu não me sinto à vontade. E só essa aqui, de 5 palavras, essa eu me sinto. Pronto, então vamos começar com 5 palavras. Depois com 10, com 20, daqui a pouco ele está fazendo algumas citações. Esse é o meu querido amigo. Homeopaticamente, meu querido amigo, meu querido ícone, Geraldo Câmara. Deixa eu ir aos comerciais. Perfeito, precisa. Precisa. Todos nós. Todos nós precisamos. E olha, você veja esse comercial, por exemplo, que eu vou fazer agora. Eu faço comercial, eu faço citações, né? É o lugar maravilhoso que você vai poder ter para viver, como um casal sem filho, como solteiro, como idosos, como veranista, como só pro fim de semana, que é o Riacho Doce Beach Residence, que é da Teto e da Rava. Vocês imaginem o seguinte, plantado na areia de Riacho Doce, um edifício com 303 apartamentos. Até aí tudo bem. Agora imagine que os 303 apartamentos tenham vista para o mar. É um diferencial ou não é? Vocês, meu Deus, vai sujar a praia. Saneamento básico próprio deles. E não vou nem falar do resto. Mas vou falar de limpeza agora de outra coisa, que é a limpeza do meu carro, do seu carro, do carro de quem quer. Um carro sempre parecendo que saiu da fábrica. Ecoprime. A Ecoprime é ali na Deputado Zelage,
logo depois do Palato. Você olha, pensa que é uma loja para venda de carro, não é para lavar seu carro, que gasta meio litro de água. Meio litro de água. Por isso, Eco Prime. Outra coisa importante é você aprender quais são todas as aplicações do gás encanado, que nós chamávamos de gás natural. Você vai no Passeio Stella Maris, vai na loja que você quiser e entra na loja da Algás Conforto. Não vai comprar nada, vai aprender que gás encanado não foi feito só para fogão. Vai ver um ofurô, vai ver a máquina de lavar prato, vai ver micro-ondas, vai ver a iluminação com gás encanado. Não vale a pena? Vai. Estamos no filé do Zezé, hein? Esse filé do Zezé que não tem parceria com ninguém. É única aqui na rua do Maicai. É o filé do Zezé. Não tem parceria com ninguém. Se alguém disser que tem parceria com o filé do Zezé, é mentira. E toda quinta-feira tem jazz. Maravilha. E todo sábado tem chorinho. E todo dia tem almoço e jantar, e de noite tem aquele rodízio de pizza e por aí vai, vale a pena. A outra, a Bodega do Sertão. Essa Bodega do Sertão que todo mundo abre a boca e diz: eu estou no sertão. Voltamos já.